Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje em um lugar muito especial, maravilhoso, a mais de 1.400 metros de altitude. E diante de uma beleza dessa, vejo as montanhas, estou acima das nuvens em muitos pontos. Vejam essas pedras, todas colocadas no mesmo sentido. Essas aqui são mais nítidas de perceber. Todas elas apontam numa mesma direção. Parece que foram colocadas a dedo. E diante de um cenário desse tão belo, eu me lembrei de Deus. Não tem como não lembrar de Deus diante de tanta beleza, diante de tanta exuberância. E lembrando de Deus, eu lembrei de um texto também que está no livro de Salmos, capítulo 19, que fala exatamente sobre isso. Olha o que diz o Salmo 19. Eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma versão bem atualizada, uma linguagem bem atual. A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor Anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade que propaga por todas as partes. As versões mais tradicionais dizem que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é uma das maiores evidências da existência de Deus. O design inteligente, que hoje já é uma ciência, que já é utilizada em várias ciências, como a arqueologia, por exemplo, é a ciência que procura encontrar inteligência por trás das coisas. Então, um arqueólogo, quando encontra uma faca simples, com um cabo e com uma parte cortante, ele conclui que aquilo ali não pode ter sido obra do acaso, porque existem sinais de inteligência. O acaso não produz aquela organização. O acaso, isso é observado. O acaso não consegue produzir aquela organização, aquele afiar, aquela parte mais cortante com um cabo revestido de algum material para facilitar a pegada. O arqueólogo ele chega a essa conclusão baseado em métodos empíricos, científicos. E quando a gente olha para a criação, nós conseguimos perceber também sinais de inteligência. Existem mais de 122 variáveis no planeta Terra que precisam estar finamente ajustadas para permitir a vida na Terra. Isso tudo aponta, assim como na arqueologia, para uma inteligência por trás de tudo isso aqui. É difícil concluir que não só por causa da beleza, porque quando a gente aprecia um quadro bem organizado, bem pintado, a gente conclui que aquilo ali foi obra de inteligência. Mas não só a beleza que tira o nosso fôlego, que vai no mais profundo da nossa alma. Isso também, o argumento estético é mais uma evidência da existência de Deus. Mas a organização, a complexidade da vida, a dificuldade de explicar isso ao acaso, tudo isso se organizando ao acaso, tudo isso aponta para a existência de uma inteligência por trás de tudo isso. E essa inteligência, ela é pessoal. A criação, a Bíblia diz que a criação é uma revelação geral. Paulo diz em Romanos 1 que o que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas criadas. Então, a natureza é uma revelação de Deus. A natureza nos revela quem Deus é, um pouco de quem Deus é.
Agora, a Bíblia é a segunda revelação e a revelação mais específica, porque Jesus veio na Terra e disse que ele era o próprio Deus e que ele é quem tinha criado tudo isso aqui que nós estamos vendo. Tudo isso foi formado por ele. Paulo fala isso também em suas cartas. Por ele e para ele, por meio dele, tudo isso se fez. Nada do que existe existiria sem ele. Então Jesus é a revelação mais precisa de Deus. Por isso a humanidade está perdida em alguns casos, em muitos casos, porque observa apenas o livro da natureza, mas ele é pouco específico, ele não traz tantos detalhes sobre quem Deus é. Mas quando a gente se volta para a revelação especial de Deus, para a revelação mais específica que ele fez, nós conhecemos mais desse Deus, mais do que ele pensa, mais do qual é o seu caráter, o que ele espera de nós como filhos e criaturas dele. Todos somos criaturas, mas ele quer que nós deixemos ser adotados por ele. E aí nós nos tornamos filhos por direito. E nos tornando filhos, nós nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que ele prometeu para nós. Então eu queria te convidar, diante de um cenário tão bonito que está atrás de mim, a se aprofundar na pessoa de Deus. Não se limite ao que a natureza fala sobre Deus, porque ela fala muitas coisas. Mas para viver uma vida santa, para alcançarmos a salvação eterna, a natureza não é necessária, não é suficiente, perdão. A natureza ela não é suficiente. Ela nos chega até um certo ponto, mas se você quiser conhecer de fato quem é Deus, o Criador de tudo isso, você precisa alcançar a revelação especial. E ela só é feita por Cristo. E tudo que Cristo viveu foi escrito, presenciado, testemunhado e registrado nesses documentos que formam o que a gente chama de Bíblia Sagrada, que são os documentos mais confiáveis da história da antiguidade, por sinal. São os que temos maior número de manuscritos, os que são mais próximos dos eventos, se comparado com todos os livros da antiguidade clássica. Então, Jesus se revelou, ele desceu à terra. Esse é o Deus verdadeiro. E ele mesmo quem diz isso, não somos nós cristãos que dizemos isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é Jesus quem disse que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então, se você quiser conhecer mais sobre Deus, transcenda a natureza. A natureza não é um Deus. A natureza ela foi criada por Deus. Nós não devemos adorar a natureza. Ela é nossa irmã. Ela não é nossa mãe. Ela é nossa irmã, porque ela foi criada pelo mesmo Pai que nos criou. Então ela nos aponta para Deus. Mas se quisermos conhecer mais de Deus e sermos salvos pela graça de Deus, precisamos de Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e que Ele se revele a você e que você se abra a essa revelação cada vez mais na sua vida para você encontrar a paz que excede todo o entendimento e viver plenamente, não só aqui na terra, mas quando tudo isso acabar, viver eternamente ao lado dele. Deus abençoe vocês.